A retinopatia da prematuridade é uma das principais causas de cegueira infantil evitável. E o mais importante, muitas vezes sem qualquer sintoma. Para conversar sobre esse tema, recebemos hoje a médica do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Maria Letícia Pacola, e o nosso parceiro de podcast, o Dr. Rodrigo Jorge, professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Bem-vinda, doutora Letícia. Bom, boa tarde a todos, é um prazer, agradeço imensamente o convite e a oportunidade de falar sobre um tema que é, na verdade, tão importante, né? Então, vamos falar o que é a retinopatia da prematuridade. Bom, a retinopatia da prematuridade nada mais é do que um crescimento anormal dos vasos sanguíneos que não se formaram ainda por completo em decorrência de um parto prematuro. Né? Tá, então, okay. É basicamente isso. Eles não crescem de maneira adequada, causando uma série de alterações nessa estrutura do fundo de olho, que é a retina. Tá, ok. E nós aqui estamos falando de um problema frequente aí nas UTIs neonatais? Muito frequente, Rose, porque hoje em dia o que a gente observou, né? Eu atuo nessa área de retinopatia da prematuridade há 19 anos, né? Efetivamente, como médica contratada aqui do Hospital das Clínicas e atuando também fora aqui do Hospital das Clínicas. E o que a gente percebeu é que com a evolução dos cuidados neonatais, muitas crianças que nasciam antes com 26, 25, 28 semanas de idade gestacional, que não tinham uma taxa de sobrevida tão grande, hoje em dia sobrevivem muito. Então, por isso, o aumento, sim, da incidência da retinopatia da prematuridade. E ela ainda passa despercebida aí pelas famílias, até pelos pediatras? Na verdade, já há uma conscientização muito maior das equipes de neonatologia, né? Das famílias nem tanto, porque a família, ela não tem esse conhecimento, né? Ela não tem como ter esse conhecimento de que o bebê que nasceu prematuro vai ter problema de fundo de olho. Até porque eu falo que é uma avalanche de coisas que eles têm que tomar conta quando se tem um bebê prematuro. Então, isso cabe à equipe da neonatologia solicitar essa avaliação de fundo de olho. Tanto é que o índice de incidência, né, na verdade, de retinopatia da prematuridade, ele é considerado uma qualidade, um índice de qualidade de cuidado neonatal das maternidades, inclusive. Quando a senhora fala para a gente assim, que ele vai ter, então esse problema, ele não existe no nascimento, ele vai se desenvolver depois? Exatamente, porque, na verdade, o crescimento da vasculatura normal da retina, né, ela se completa entre 38 e 40 semanas de idade gestacional. Então, dá para imaginar que quem nasceu antes do tempo, obviamente, esses vasos não cresceram ainda. Então, o que a gente tem, na verdade, é assim, ó, peraí. Deixa eu só voltar aqui. Então, aqui é esse crescimento. Ele tem que completar até lá na periferia da retina. Então, quem nasceu antes do tempo, o vaso não acabou de crescer. Então, ele para aqui, ó. E dependendo de quão prematuro é esse bebê, ele pode ter mais ou menos áreas de vasos já formados, o que vai impactar diretamente no tipo de retinopatia da prematuridade que ele vai ter, na classificação que a gente dá em termos, inclusive, de gravidade, de prognóstico, que vai culminar até com o tratamento dessa retinopatia da prematuridade. E, doutor Rodrigo, do ponto de vista da retina, o que mais preocupa nessa evolução? Bom, o que a gente quer que aconteça, vou voltar aqui no esquema, né? Então, os vasos, eles começam a se desenvolver a partir do nervo óptico, como a Letícia falou, em direção à periferia. O que mais preocupa é que esses vasos cheguem até a periferia, como acontece numa criança que nasce a termo, né? Então, como a Letícia falou, esses vasos, numa criança a termo, quando eles nascem, eles já estão próximos do cantinho. Então, ele começa no centro, né? Os vasos vão se desenvolvendo em direção ao que a gente chama de periferia da retina. O que mais preocupa é quando esses vasos eles param de crescer e não chegam na periferia. E aí você tem uma área que fica sem circulação. Essa área que fica sem circulação, ela começa a produzir um fator chamado VEGF. Esse fator,
ele estimula o surgimento de novos vasos, mas os vasos que surgem não conseguem nutrir a retina que está sem circulação. Eles se desenvolvem na transição entre a retina que está com vaso e a retina que está sem vaso. E esses vasos são anormais, né? Então, o que mais preocupa é o desenvolvimento, né? A não formação da vasculatura normal da retina, né? E quando não existe esse desenvolvimento normal, né, até a periferia, você tem a retinopatia da prematuridade. Primeiro surgem vasos ruins, que depois, como a professora Letícia vai explicar, pode chegar até o descolamento de retina tracional. Tá, né? Okay. E aí, doutora, quais são os principais fatores que acendem um alerta para esse risco? Na verdade, os dois principais fatores são idade gestacional de nascimento e baixo peso, tá? Tanto é que são os fatores de critério de corte para triar quem é que vai ser examinado, quem é que efetivamente precisa ser submetido ao exame para avaliação se ele tem ou se não tem, se está correndo risco de desenvolver a retinopatia da prematuridade ou não. E aí a gente fala em examinar todos os bebês nascidos com idade gestacional igual ou inferior a 32 semanas ou peso igual ou inferior a 1,5 kg. Então, todos os bebês deste universo que preenchem esses critérios, eles precisam ser submetidos ao exame. Esse é o perfil do bebê que precisa ser avaliado? Com certeza. Tem mais alguma coisa além desse o baixo peso e as semanas na de gestação? verdade, existe ainda alguns critérios de alerta, né? Que são os bebês que, apesar de terem nascido, às vezes, um pouquinho maiores, e isso é uma orientação que a gente dá para as unidades neonatais, é aquele bebê que teve sepse muito grave, que teve múltiplas transfusões sanguíneas, que tem um quadro clínico muito instável. Então, esse bebê, em geral, eles também solicitam as avaliações de fundo de olho. Mas, basicamente, o principal fator são os bebês muito pequenininhos, tanto em termos de idade gestacional quanto em peso. Quando ele nasce, quanto tempo depois vocês já percebem, ou é imediato, que ele vai desenvolver esse problema? Na verdade, a gente faz avaliações seriadas, né? E o primeiro exame a gente realiza entre 4 a 6 semanas de vida, tá? Então, eles selecionam na UTI neonatal todos os que preenchem esse critério. Então, nasceu com idade gestacional inferior a 32 semanas ou igual a isso, peso igual ou inferior a 1,5 kg, eles já colocam na programação para fazer o exame, que vai acontecer, o primeiro exame, entre 4 a 6 semanas de vida. Ah, legal. E o oxigênio, que muitos pais escutam falar, qual é o papel dele nisso tudo? Então, o oxigênio, ele tem um papel muito importante na medida em que, assim, esses bebês, obviamente, eles vão precisar ser entubados, e aí depois, muitas vezes, eles saem do tubo, eles ficam com CPAP, né, que é aquele oxigêniozinho no nariz, e aí implica diretamente na fisiopatologia da evolução dessa doença, né? Porque o que acontece? A gente viu ali que a gente tem uma área extensa de retina que não tem vaso ainda, tá? Uhum. Então, esse bebê precisa de oxigênio para viver. Quando a gente suplementa o oxigênio, num primeiro momento, o oxigênio ele causa uma vasoconstricção, que é um fechamento da parede vascular. Então, imagina que aí eu tenho um monte de retina que está sem vaso, portanto, sem nutrição, sem oxigenação, e o vaso que eu tenho ainda sofre essa vasoconstricção por causa do excesso de oxigênio. Isso é fisiopatológico. No segundo momento, eu tenho uma vasodilatação e o estímulo dessa área de retina isquêmica para dizer, olha, eu brinco com os pais que eles falam assim, eu estou aqui sem vaso, sem oxigênio, precisa mandar vaso para cá. E aí, esse vaso começa a crescer. Então, esse é o papel do oxigênio, né? O bebê precisa da suplementação de oxigênio para conseguir sobreviver a esse parto prematuro, mas o oxigênio ele interfere diretamente com essa vasoconstricção, uma vasodilatação rebote, exercendo, sim, um papel muito importante no crescimento anômalo desses vasos aqui. Então, ele pode causar também um desequilíbrio. Sim. O vaso, ao invés dele passar normalmente, né, e recobrir, né, ou começar a alimentar essa retina sem circulação,
com o estímulo do oxigênio, todas essas alterações que a doutora Letícia comentou, é mais fácil dele parar nessa região e surgirem vasos anormais. Quer dizer, ele alimenta esse problema que surgiu aí. Exatamente. Ele, de alguma forma, e até outro índice de qualidade para as UTIs neonatais, quando você suplementa oxigênio da dose certa, você não tem tanta retinopatia da prematuridade. Obviamente, quanto mais criança você salva com um peso muito baixo, mais chance de retinopatia você vai ter. Mas dentro de uma faixa de peso, você já tem as estatísticas de quanto você vai gerar de retinopatia da prematuridade, né? E quanto menos você dá de excesso de oxigênio, melhor. Justamente por causa disso que a gente está conversando. Então, se você dá oxigênio na quantidade certa, tem mais chance do vaso normal ele passar por essa área aqui de transição aqui, e ele começar a se desenvolver normalmente. Se você dá muito oxigênio, né, em excesso, aí o vaso para, surgem vasos anormais chamados neovasos, e aí você tem, às vezes pode escalar para formas mais graves da retinopatia, que combina com descolamento de retina tracional. Eu costumo explicar para os pais, assim, num linguajar bem leigo, né, que ao invés do vaso crescer na horizontal e ir crescendo, crescendo, crescendo para cobrir todo aquele tecido que ainda não tinha vaso, ele para e, de repente, ele começa a crescer de maneira anômala, só que ele cresce na vertical. E este crescimento na vertical, ele vai tracionando junto o tecido que está formado. Então, a analogia que eu faço para eles entenderem, imagina um guarda-chuva aberto, com aquelas varetinhas todas do guarda-chuva. Então, ele está aberto. Então, de repente, isso começa a tensionar e tracionar, porque o vaso está desequilibrado, ele cresce na vertical, vai crescendo e vai fechando, 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 fechando esse guarda-chuva, que é quando a gente tem o descolamento de retina. O bebê, então, pode ter o descolamento bem novinho, ele já sofrer com isso. Pode. E se esse exame aí às 4 semanas de vida, né, que é o ideal, se ele não for feito, se ele for adiado, qual que é o risco? Então, teve vários estudos, né, já de longa data, que estudaram, né, tem um estudo grande, que é o ETROP, o CRIO-ROP, que foram estudos que começaram a entender o que era a retinopatia da prematuridade, até porque lá atrás, antes que esses estudos tivessem acontecido, o que se via, essa doença era chamada de fibroplasia retrolental. Por que fibroplasia retrolental? Porque eles começaram a ver descolamentos de retina, e a retina fica fechada como uma massa branca atrás do cristalino. Então, não se sabia nem o que era. Foi aí que começaram a estudar e que foram diagnosticar e perceber que era uma doença do prematuro, pela não formação da vascularização retiniana adequada, o crescimento anormal dos vasos, que tracionava toda a retina, descolava a retina e ficava essa massa branca lá atrás do cristalino. E aí, estabeleceu-se essa faixa de idade como o momento ideal para o primeiro exame. Sob risco de, se não ser realizado nessa data, a gente pode acabar examinando esse paciente numa data em que eu já tenho condições muito graves da retinopatia da prematuridade. Tão graves que eu já posso ter passado do ponto de tratamento. E mesmo quando eu não passei do ponto de tratamento, eu falo que vira aquela correria para tratar. Porque, na verdade, a partir do momento em que eu detecto alterações muito graves, eu não posso esperar muito tempo para tratar, sob risco desse desenvolvimento ser muito rápido. E quanto menos tempo eu tenho para fazer isso, pior é o prognóstico desse bebê em todos os sentidos. Ok. Tanto é que tem um trabalho até que foi publicado em 2022, não tem muito tempo, que estudou bebês da África do Sul. Eu até falei desse trabalho no congresso de retina que teve, né? A gente teve um congresso que é o maior congresso da América Latina, da nossa área, que mostrou realmente assim, que de todos os bebês que foram examinados tardiamente, que era um prazo superior a esse de 4 a 6 semanas de vida, a maioria deles já apresentava formas extremamente graves da retinopatia da prematuridade. Então, eu perco aquele momento de janela de detecção precoce
perca o momento de tratar precocemente, evoluindo para formas mais graves consequentemente. Doutor Rodrigo, o exame para essas crianças, ela depende bastante de experiência profissional. Por quê? Porque não é fácil você examinar o fundo do olho dessas crianças, né? Aqui tem uma foto que eu vou usar para vocês entenderem. Não é bem essa lente, tá? Mas é só para vocês entenderem a dificuldade. A gente tem que examinar todo o fundo do olho através da pupila, né? Então, para você examinar a parte do centro, é relativamente fácil, tá? Mas para você examinar o cantinho aonde está essa alteração aqui, você precisa de saber fazer um mapeamento de retina, né? Então aí é uma manobra que se restringe a retinólogos e mais especificamente a retinólogos que fizeram um treinamento em retinopatia da prematuridade. Então, não são tão frequentes os especialistas que durante a sua formação em retina, eles fazem essa subespecialidade que é o exame de crianças, porque precisa ir no berçário, precisa ir na UTI neonatal. Então, é um exame que tecnicamente é mais rebuscado, né? Porque você não precisa simplesmente ver só a parte central, você precisa ver a parte periférica, e isso é mais desafiador porque, obviamente, as crianças estão numa incubadora, né? E o olho é menor. Então, imagina você ter que trabalhar com um olho menor dentro de uma incubadora, numa UTI, porque a criança não vai no seu consultório, você que vai até o ambiente dela, né? Então, tudo isso dificulta muito o rastreamento, né? Hoje, aqui no HC, pois a Letícia pode comentar mais sobre isso, nós temos uma câmera retinográfica que é extremamente cara, que não existem em todos os serviços, que você pode conseguir fotografar um pouco mais no canto, tá? E baseado em inteligência artificial, a gente tem feito estudos que a gente chega numa sensibilidade aí para triar por meio de fotos, né, fazendo uma foto grande angular próximo de 90%, né? Sim. O estudo da Denise. Sim, exatamente. Foi próximo de 90%. Então, isso quer dizer que tem uma sensibilidade de 90%, mas imagine que não seja que desses 90% você perca uma outra criança, né, que para ela vai ser 100%, né? Então, ainda o padrão ouro, principalmente para serviços que estão dentro de centros terciários, é o exame pelo especialista. Agora, só rapidamente, se você tiver uma UTI em Manaus, ou se você tiver uma UTI, né, não em Manaus, mas numa região periférica, por exemplo, no Mato Grosso, ou no interior, onde essa UTI não tem chance de ter um especialista de forma alguma, é melhor trabalhar com a telemedicina por fotos, que você vai detectar 90%, né, do que você não ter nada. A gente fala em OCT, né? Sempre que fala de retina para avaliar lá o fundo de olho. Como que funciona nessas crianças? Como que é esse aparelho? Nós temos o OCT aqui no serviço, mas o OCT para criança ele é um aparelho muito mais raro. Aqui na região de Ribeirão Preto, que eu saiba, eu acho que só aqui no HC que a gente tem esse OCT para criança nessa idade. Tá. Né? Ele fica lá dentro da UTI? Ele fica dentro ele fica dentro do centro cirúrgico. É que, na verdade, o OCT ele vai fazer uma análise das camadas da retina. Que aqui ele até vai ter o seu papel lá na frente com essa criança,
Porque a criança que nasceu prematura e que teve os estágios da retinopatia da prematuridade de uma forma mais grave, ela pode desenvolver uma condição que se chama fóvea plana. Então, isso é uma preocupação que a gente vai ter lá na frente. Aí a gente está falando de crianças maiores, né? Tipo 5, 6, 7 aninhos de idade, que aí sim a gente vai fazer um OCT. Mas nessa fase inicial, que a gente ainda está preocupado com a formação dos vasos e com que essa retina complete a sua formação anatômica, o OCT não é um exame que a gente realiza. Tá. E só complementando aquilo Qual que é o exame? Então, aquilo que o Dr. Rodrigo falou, que assim, é muito importante, porque diz respeito à técnica e à complexidade desse exame, né? Porque a gente tem um universo de exames que são realizados, sim, na sua maior parte na UTI neonatal, mas muitas vezes depois esses pacientes, eles vão para o berçário e a gente continua fazendo o exame, até porque muitas vezes a gente examina, a depender do estágio em que parou-se o desenvolvimento desse vaso, a gente tem alguns marcadores de gravidade da retinopatia da prematuridade, Isso, que acho que era a próxima, né? Existem níveis aí Exatamente, de porque ele para de crescer, aí ele só parou. Então, eu tenho uma parte que tem vaso, uma parte que não tem. Dali a pouquinho, ele pode formar uma linha demarcatória. Então, na verdade, isso é o organismo que acaba fazendo. Então, ele demarca até onde cresceu o vaso e onde não tem mais vaso. E dali mais um pouquinho, se continua evoluindo de maneira grave, e aí não tem muito como a gente interferir, porque depende das condições clínicas desse bebê, depende da maturidade desse bebê como um todo. Ele pode começar a desenvolver o crescimento anormal dos vasos. E aí a gente tem critérios para tratar ou não tratar. Mas nessa fase, o que a gente faz é examinar e acompanhar. E torcer para que essa criança fique bem clinicamente, dependam o mínimo possível do oxigênio, porque, em geral, essas alterações todas, elas têm uma resolução espontânea. Então, enquanto a gente está falando de exame, a gente examina na UTI neonatal, depois a gente examina no berçário, e muitas vezes esses bebês ainda continuam precisando de avaliações, quer sejam ambulatoriais, como a gente faz aqui no HC, ou como eu faço fora também no consultório. E aí tem uma diferença de exame. Como o Dr. Rodrigo falou, o que a gente faz é o mapeamento de retina. Então, para examinar essa criança, eu preciso da pupila dilatada. Então, porque eu preciso acessar a borda da retina, o cantinho da retina. Então, eu não consigo fazer sem a pupila estar dilatada. Uma outra fonte de aflição, muitas vezes, para os pais, é que a gente precisa de um aparelhinho que a gente coloca no olho da criança, que se chama blefarostato, que nada mais é do que um afastadorzinho de pálpebra. E a gente tem isso em tamanho infantil, bem pequenininho, não machuca a criança, mas é meio aflitivo para os pais olharem aquilo sendo colocado. E eles sempre vão chorar, porque você vai pôr um corpo estranho no olho. Abrir a pálpebra. Exato. E a gente também precisa posicionar esse olhar, porque lembra que a gente está falando do crescimento lá no cantinho, na beiradinha. Então, não adianta eu falar, bebê, olha para a direita, olha para a esquerda, não vai olhar. Então, eu preciso posicionar esse olhinho, e a gente usa um identador, que também é como uma analogia que seria um cotonete, que eu posiciono e viro o olhinho desse bebê para poder fazer esse exame de maneira correta. Falando assim, dá a impressão que é agressiva a coisa, mas não é. Até porque o exame, a partir do momento em que a gente tem muita experiência para fazer, ele é muito rápido. Mas uma confusão que os pais fazem, muitas vezes, a gente está falando não dos prematuros tão extremos, e sim dos prematuros que são maiorzinhos, né? E que acabam ficando muito pouco ou quase nada na UTI, e que depois já vão embora, e aí vão para o ambulatório, vão para o consultório, como é o meu caso, é o tal do teste do olhinho. Porque o teste do olhinho, ele foi instituído pelo Ministério da Saúde, mas como um rastreio para causas de leucocoria, que é a pupila branca, né? Que aí temos retinoblastoma, temos catarata congênita, e muitas vezes, não é infrequente, que às vezes os pais falem, mas o bebezinho que estava do lado olhou só sem dilatar a pupila, só sem examinar. E é diferente, porque esse bebê que vai fazer o teste do olhinho, que na verdade todos fazem, não é para rastreio de retinopatia da prematuridade. O prematuro, que a gente está preocupado com o desenvolvimento dos vasos, ele precisa estar com o olho dilatado, ele precisa desse exame que é mais importante do que simplesmente ver o reflexo vermelho, que é o que a gente vê no teste do olhinho.
Tá, ok. Tá. E em que momento vocês entendem que a doença deixou de ser leve? Falar, olha, esse bebê é grave a situação. Então, aí é quando esses vasos, eles não só não cresceram, como eles começam a crescer de maneira anômala. E além do crescimento, lembra que eu falei do crescimento na vertical? Ele começa a fazer uma outra alteração que a gente chama de doença plus, que é a tortuosidade dos vasos e o engurgitamento dos vasos também. Então, isso é um sinal de gravidade. E isso é um sinal que, como o Dr. Rodrigo falou, né, quando a gente, aqui no HC, a gente só tem aqui no HC em Ribeirão Preto, que a gente tem o RETScan, que a gente consegue fotografar esse fundo de olho. E hoje em dia a gente tem um trabalho em desenvolvimento que é inserir isso num software que vai analisar e vai dar para a gente indícios de progressão para a gravidade da retinopatia da prematuridade ou não, baseado nessa doença plus, por exemplo. Tá? Então isso para a gente é um sinal de gravidade e se não for pelo software, serve também para a gente mostrar para o pai, para a mãe, né? Eles conseguem ver a foto e conseguem entender o que a gente está falando. Uma outra questão que diz respeito também à telemedicina, que é uma história que ficou até meio anedótica, acho que eu já contei essa história várias vezes, é que a gente tem um residente que já saiu daqui há alguns anos e foi lá para o interior do Ceará. E ele fez a subespecialidade, que é retinopatia da prematuridade, né? Tratou muita criança aqui. E quando ele voltou para lá, ele começou a tratar algumas crianças. Ele foi chamado pelo secretário de saúde da cidade, que queria saber que raio de doença era aquela, que até esse menino voltar não existia lá. Nossa. Então, olha que absurdo, né? Então, as crianças ficavam cegas, sem assistência, porque ninguém examinava, não se sabia que tinha, né? Então, só para a gente ver a importância que tem em tudo isso, porque acontece e não é tão raro assim como a gente acha. Não foi uma doença que ele levou, né? Não. Ela já estava estabelecida. Ela já existia lá. Nós falamos aí de margem de tempo, né? 4 semanas. Existe alguma margem assim para esse tempo? Olha, se eu for com 6 semanas, eu fico pensando naquelas pessoas que moram muito distante dos centros de especialidade. Como é que fica? Eu não consigo um ônibus para ir para o Hospital das Clínicas na 4ª semana. Como é que fica? Normalmente essas crianças estão, né, internadas. Elas ainda estão internadas, tá? Esse é a tiver grande uma vantagem. O que a gente faz, por exemplo, no ambulatório... Ou não estiver aqui no HC, né? Exatamente. No ambulatório, a gente explica muito bem para o pai e para a mãe. Então, até porque, às vezes, as crianças que estão assim... Eu falo para a mãe, por exemplo, olha, seu bebê ele está numa encruzilhada. Quando eu tenho só aquela linha demarcatória e algo, porque a gente tem critérios para indicar o tratamento. Então, quando ele está só naquela linha demarcatória, com um pontinho ou outro de vaso crescendo de maneira errada, eu falo, olha, esse bebê ele está numa encruzilhada. Ele tanto pode pegar o caminho do bem e esse vaso continuar crescendo e até a periferia, isso se resolver espontaneamente, sem que a gente precise interferir, como ele pode começar a crescer de maneira errada, e aí a gente precisa interferir e tratar, porque senão ele vai descolar a retina e perder a visão. Então, essa conversa muito próxima com a mãe, ela precisa entender, porque muitas vezes ela precisa vir toda semana para examinar, e não dá, assim, é óbvio que tem sempre uma flexibilidade, assim, né? Uma semana, às vezes... perde uma consulta, mas o bebê que está muito grave, eu sento muito com a mãe, explico muito. E essa sua pergunta é muito pertinente, porque nesse congresso também a gente mostrou um caso, na minha aula, de um bebê que tinha realmente alteração com o crescimento dos neovasos, bem no limite para indicar tratamento ou não. Só que esse bebê estava internado aqui. Então, o bebê internado é um bebê que eu examino toda semana com muita facilidade, porque ele não vai sair daqui, basta que eu vá lá examiná-lo. E esse bebê a gente optou, né, como a gente tinha esse segmento muito próximo, a gente optou, ele estava bem no limite, nós não tratamos e ele evoluiu super bem.
super bem. Tanto é que eu mostrei o antes e depois e o crescimento dos vasos de maneira correta. Mas lá foi uma discussão de se esse bebê está num centro longe ou se esse bebê está em casa e a gente não vai ter certeza de que essa mãe vai aderir e trazer esse bebê para examinar, eu não vou correr o risco desse bebê. Então, aí, às vezes, é melhor tratar já e não correr o risco dele evoluir mal e a gente não estar acompanhando. Entendi. É uma saída, né? Para Exatamente. não perder esse time. Exatamente. Agora, já dá para perceber, né, que nós temos a especialista nesse assunto aqui. Quais são hoje as principais formas de tratamento? Para aquele que já está estabelecido ali, que precisa do... Então, na verdade, a gente tem uma modalidade, que é o padrão ouro, que é fazer laser, tá? Então, o laser... a gente lembra que essa área da retina que não tem vaso é que vai estimular, dizendo, olha, eu estou faltando oxigênio aqui para mim, eu preciso de oxigênio, precisa mandar vaso para cá. E aí esse vaso, quando vai, muitas vezes vai de maneira errada. Então, quando a gente percebe que está havendo crescimento muito grande aqui de vasos de maneira errada, e aí a gente fala, por exemplo, em horas de relógio, né? 6 horas de vasos crescendo de maneira errada, 6 horas contínuas ou 8 horas descontínuas, a conduta é interromper esse estímulo. Então, o laser nada mais é do que eu fazer aqui uma destruição tecidual para interromper que essa região fique mandando estímulo para o crescimento de vaso. Isso com laser. Isso com laser, tá? Então, aí, o que a gente fala é, acabou esse estímulo, até onde cresceu o vaso está crescido e está tudo certo. O que o bebê vai perceber, né, quando ficar adulto? Na verdade, vai perceber muito pouca coisa, mas o que eu explico para a mãe, quando eu vou dizer, né, como é que vai ser o tratamento, é que a gente destrói a periferia da retina. Então, eu limito um pouquinho o campo visual. Então, por exemplo, a gente está conversando e mesmo eu olhando para você, eu sei que lá longe tem uma cadeira, aqui tem um suporte da câmera. Então, talvez esse campo ele vai ficar um pouquinho mais restrito. Mas ainda assim, é muito melhor isso do que correr o risco dessa retina descolar e eu perder a visão por completo. Tá? E tem medicamento? Também tem. Os medicamentos, eles começaram a ser usados principalmente para as formas muito graves da doença, que são as doenças muito agressivas, porque lembra que eu falei que os bebês hoje em dia, eles nascem com 26 semanas, pesando às vezes 800 gramas e sobrevivem. Então, esse bebê, eu tenho uma área muito grande de retina avascular. E aí, a gente começou a ter 2 problemas. Primeiro, porque essa área muito grande é muito estímulo para crescer vaso. Então, essas alterações todas que a gente está dizendo, elas vêm com uma intensidade muito maior. Então, aí, o medicamento, ele veio porque ele se liga ao VEGF que está lá circulando e ele bloqueia a ação desse VEGF. Então, ele cessa por imediato o estímulo para o crescimento anômalo desse vaso. Então, para de crescer vaso de maneira errada. E aí dá tempo para que esse vaso volte a crescer e cobrir a área de crescimento. Tá. Aqui nós temos uma área que é produtora desse fator chamado VEGF. Esse fator é o grande vilão. Então, as 2 estratégias de tratamento, ou você injeta um remédio, que é um anticorpo contra o VEGF, contra o fator do mal, ou você destrói a área que está produzindo esse fator do mal. Que é aí com o laser. Com o laser. Então, o laser, na verdade, ele é uma forma de você coagular, destruir esse tecido e aí você para de produzir aquele fator e esses vasinhos que estão surgindo aqui, que são vasos anormais, os neovasos, eles secam. Então, para os mais graves, pode optar pelo medicamento e os outros pelo laser. Você pode fazer o medicamento e depois ainda fazer o laser. Tá. Exatamente, porque lembra que a gente falou que o medicamento, ele cessa
aquele furor que está acontecendo ali na retina. Então, ele se liga ao VEGF, então ele interrompe. Tá. Só que eu continuo tendo área que não cresceu o vaso. Então, eu esfrio todo aquele processo, o vaso começa a crescer de novo. Tá. Só que eu ainda tenho muita área de retina isquêmica. E essa área de retina isquêmica, dali a pouquinho, ela volta a produzir mais VEGF. Até porque o medicamento ele tem duração, uma meia-vida dentro do olho de cerca de 30 dias, né? Ele volta a produzir VEGF. Então, eu posso ter uma reativação da doença. Então, eu volto, o vaso cresce, ele anda um pouquinho mais, o que é também bom, porque lembra que eu falei que o laser destrói periferia. Então, se eu faço laser numa área muito grande, eu fecho muito esse campo visual também. Então, eu dou tempo para esse vaso crescer um pouco mais, mas pode ser, isso era uma crítica lá atrás, quando a gente começou a fazer o VEGF, de que realmente a doença é reativável. É claro que ela reativa, porque eu ainda vou ficar com aquela retina isquêmica, mas pelo menos eu consegui que esse vaso crescesse um pouco mais. Reativou, aí a gente vai pesar. Aí é uma série de fatores, assim, em que zona reativou, como é que está o crescimento desse vaso, porque não é uma escolha da família, isso vai ser uma escolha do médico baseado na anatomia da retina, nas condições clínicas da retina, se eu vou repetir a injeção ou se eu já vou partir para o padrão ouro, que é o laser. Tá. Então, tudo depende de uma boa avaliação para Sim. definir o tipo de tratamento. Sim, até porque a gente já atendeu aqui no Hospital das Clínicas criança que tinha feito, que nasceu muito prematura, que fez a injeção em outro serviço e que muito provavelmente não foi seguida de maneira adequada, porque com certeza essa doença reativou, não foi vista e chegou aqui com a retina descolada. Então, esse é um problema, né? Porque, e é por isso que retinopatia da prematuridade é algo tão grave. Porque você precisa seguir e examinar e acompanhar esse bebê muito de perto. Então, e ter pessoas especialistas. Exatamente, porque não adianta fazer só a injeção e não continuar seguindo depois. Porque essa doença pode reativar. E se ela não for vista, não for examinada, ela reativa, o vaso cresce de maneira errada, traciona e descola a retina. E agora, nós vamos trazer para vocês as dúvidas mais comuns de quem está fora do ambiente médico, principalmente os pais, né? Evelyn, e o que o público quer saber? Olá, doutora Letícia. Olha, tem muitos pais que às vezes pensam que o problema do oxigênio é de quando eles estão com as máscaras e que ele entra em contato com os olhos. Então, se você puder, por exemplo, explicar um pouquinho mais que não é pelo contato, que nem você começou explicando aqui, que na verdade é o oxigênio que está dentro do corpo da criança, e não esse que ela tem contato por estar, de repente, numa incubadora, porque eles ficam com esse receio. Será que a máscara está bem colocada? Ficam preocupados dessa outra forma de acometer a retina. Não sei se eu consegui explicar direito. Não, dá para entender sim. Até porque os pais, eles são muito preocupados com que essa criança viva, Isso. né? Então, e ali eles ficam de olho na saturação, por exemplo, né? Nossa, não respirou, ai, não sei o quê. Então, isso não é infrequente. Só que hoje em dia, o que eu percebo, né, depois de tantos anos fazendo isso, é que os neonatologistas, né, o pessoal das UTIs neonatais, eles conseguem realmente explicar para os pais que, assim, ó, oxigênio pouco é ruim, né, porque a criança para de respirar. Mas o oxigênio em excesso, ele causa essas alterações fisiológicas na criança, entre elas a mais grave, com certeza deve ser a do olho, né? Porque esse excesso de oxigênio, quer seja entubado, né, com as frequências lá muito altas, ou o catéter de O2, que muitas vezes a gente via lá atrás, ou às vezes o pai e a mãe mesmo indo lá e aumentando o oxigênio, isso. né? Por conta própria. Não está respirando muito bem, vou colocar vai lá mais e aumenta, oxigênio. vou pôr mais oxigênio. Então também não pode, porque causa essas alterações na dinâmica do crescimento vascular que a criança tanto precisa nessa fase ainda. Muito legal saber disso, né? Porque assim as pessoas ficam mais seguras. A gente tem que confiar muito na equipe que está atendendo os nossos filhos, né? Cuidando da nossa saúde. E uma outra coisa que é interessante talvez resgatar aqui é como que funcionam os campos da visão, porque a gente já falou em outros episódios, mas talvez eles não tenham assistido.
Se a doutora puder explicar um pouquinho qual é a área da retina que a gente enxerga melhor, porque a impressão que dá é que está destruindo uma grande área do olho. Será que é só a lateral que essa criança não vai ver? Então, se puder falar um pouquinho disso, eu acho que vai ajudar bastante gente, porque é uma coisa também que se colocar um óculos não vai resolver. Não, na verdade, assim, ó, a gente está falando, por exemplo, né, de crianças que precisam fazer laser. Vamos supor que a criança está lá, eu não estou me entendendo com esse mouse, está lá com uma beiradinha pequena da retina, que está fazendo estímulo para crescer vaso de maneira errada, mas mesmo essa beiradinha sendo pequena, ela tem esse potencial danoso de estimular de uma tal maneira que o vaso começa a crescer de maneira errada e às vezes ele traciona a retina. E às vezes ele pode não só tracionar e descolar, mas ele repuxa a retina. Ele faz uma alteração que a gente chama de dragging de mácula, que nada mais é do que um repuxo bem nessa região central. E isso vai comprometer a visão da criança. Ao passo que se eu detecto essas alterações e eu faço laser, por exemplo, tá, tudo bem, eu vou destruir uma parte periférica da retina, sim, mas eu vou salvar a maior parte dessa retina. E tem muita criança que eu falo às vezes para a mãe, né, porque eu acabo seguindo muito no ambulatório, às vezes até no consultório, que você só vai achar o laser se você olhar a periferia. Eu falo, pode marca com o oftalmologista para fazer uma consulta de rotina, que não vai examinar a retina, não vai falar que tem laser. Não consegue saber que tem laser. Porque se ele olhar, lá é aquela alteração do repuxo da retina que eu falei. Né? Que é uma outra alteração que pode acontecer. A retina fica repuxada. Exato, fica pregueada em direção à periferia. Então, assim, não dá para prescindir do tratamento, não é uma opção. Tá? Precisou tratar, vai ter que tratar, não tem jeito. Nessa linha que a Evelyn comentou, é o seguinte, olha, a visão que a gente usa no dia a dia, ela está aqui nesse centro aqui, chamado polo posterior, tá? Aqui a gente tem a visão com maior detalhe. Para fora dessa região do polo posterior, a gente tem uma acuidade visual que aqui a gente fala que é 4K, e aqui a gente fala que é 300 dpi, uma resolução muito baixa. Então, não tem grandes perdas com o tratamento a laser na região que a gente enxerga 300 dpi. Não tem grandes perdas. Porque dá muito medo falar que vai colocar um laser no olho da criança, mesmo que a gente saiba que é para o bem. Sim. Exatamente. Eu só queria comentar o seguinte, né? Quando você tem falta de oxigenação aqui, um sinal importante é a tortuosidade desses vasos aqui no centro, tá? E uma das coisas que a gente está fazendo atualmente quanto mais falta sangue aqui no canto, mais tortuoso fica o vaso aqui no centro. Então a gente está usando inteligência artificial, que é o projeto de doutorado da Juliana Vieira. A gente está usando inteligência artificial para, baseado na foto aqui com o celular, só foto do centro, né? Um aparelho bem mais barato, a gente está conseguindo também predizer quais pacientes vão ter problema na periferia, né? Interessante. Então isso chama doença plus, que a Letícia comentou, então, baseado na tortuosidade, ou quando tem muita tortuosidade nos vasos aqui próximo do nervo, você chama doença plus. Baseado na tortuosidade, você pode prever o desenvolvimento da retinopatia da prematuridade para o desenvolvimento para as formas mais graves, né? Isso é importante. E isso é uma coisa muito importante, porque lembra que eu contei a história lá do interior do Ceará, né? Então eu tenho certeza que tem muita região do Brasil ainda que não tem acesso. Então, se a gente conseguir expandir esse projeto e conseguir disseminar isso de tal maneira que essas regiões mais longínquas possam ter, às vezes, um profissional não médico treinado para fazer essa foto, que possa ser enviada para um grande centro, ou que a gente tenha um software de inteligência artificial e que faça um rastreio de dizer, ó, esse bebê está tranquilo, a gente continua acompanhando só com a foto, esse aqui precisa de avaliação urgente, porque ele está muito grave, tem muita tortuosidade ali,
perto do nervo óptico, no centro da visão. Então, com certeza, esse bebê tem um quadro mais grave e precisa ser tratado. Porque a gente evita que esse bebê, por exemplo, descolhe a retina, tá? E perca a visão. Até porque aí vocês vão me perguntar, né? Ué, mas não opera descolamento de retina também, né? Por que não opera essas crianças? Não dá para fazer isso? Dá. Só que, diferentemente do descolamento de retina do adulto, em que a gente consegue realmente fazer a aposição desse tecido de novo, a retina descolada do prematuro é uma cirurgia extremamente difícil e com resultados muito ruins. Porque a gente está falando de um tecido não formado, é um tecido imaturo. Então ela é encurtada. Então eu não consigo mais, ela é enrijecida e ela é encurtada, ela não se formou. Então, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade gigantesca em fazer com que esse tecido volte à posição anatômica. E mesmo quando ele volta à posição anatômica, ela não cresceu o suficiente para cobrir todo esse olho. Então, ela fica encurtada e enrugada. Então, os resultados são muito ruins em termos de recuperação visual. Então, a retinopatia da prematuridade, ela é uma doença que ela tem tempo para ser diagnosticada e para ser tratada, porque as formas muito graves são assim, praticamente a gente vai lidar com uma criança que será um deficiente visual. Uma coisa que me chamou a atenção é que se tem a tortuosidade ali, mesmo assim, mesmo com o tratamento sendo positivo, interfere na visão dessas crianças? Não. Quando a gente tem um tratamento bem sucedido, a visão fica perfeita. Não tem nenhuma sequela visual, em termos de quantidade de visão. Só tem essa Às limitação. vezes fica a tortuosidade, fica a dilatação. Tem uma médica muito conhecida em São Paulo, que foi a professora do Rodrigo também, que é a doutora Nilva, que uma vez ela dando uma aula, ela falou, olha... às vezes eu falo para o paciente, o seu vasinho é torto, viu? Você já avisa quando ficar grande, ficar adulto, que nasceu prematuro, por isso que o vaso é torto. Não precisa investigar nada mais, é torto porque nasceu prematuro mesmo. Então, às vezes, essa tortuosidade permanece. Tá. E uma dúvida também, se tiver que fazer o laser no bebê, como que é? Ele vai estar acordado, ele vai estar sedado, porque é uma grande insegurança, né? A gente aceita o tratamento proposto, confia no profissional que está cuidando, mas como que fica o bebê nessa? Então, para fazer laser, a gente está falando aí de cerca de 1 hora por olho, né? Quando a gente já tem bastante experiência e consegue fazer muito rápido, 40 minutos, podendo chegar até mais a depender da extensão de área que eu preciso fazer laser. É dolorido, então o bebê tem que estar sedado e entubado de novo, tá? Isso parece um problema quando a gente está falando de bebês rígidos, assim, né? Ou de mães que não foram mães de prematuro. As mães de prematuro, em geral, eu falo que elas são mais calejadas, então elas aceitam melhor, até porque esse bebê, invariavelmente, ele passa por muitas intercorrências, tá? Para o tratamento das injeções, a gente tem conseguido fazer... ele é mais rápido, né? Então, a gente consegue fazer sem que esse bebê, uma vez estubado, precise ser reentubado. Mas para o laser, ele vai ter que ser entubado de novo. Ai, legal. As pessoas entenderem que tá tudo bem, ele vai sair bem, né? Depois disso, sim, vai ser pro bem. Com certeza, e o que mudou nos últimos anos? Tem alguma coisa que facilitou nesses 19 anos de experiência, doutora? Teve algum marco, algo recente que está te ajudando, além da inteligência artificial, que agora eu acho que está ajudando muitos campos? Eu acho que é a imagem, sem sombra de dúvida, né, Rodrigo? Eu acho que a possibilidade da gente fazer imagem desses pacientes, ela é muito boa, até porque é uma segurança para nós, né, enquanto profissionais. É um jeito de você realmente, né? Por exemplo, a gente tem um médico nosso que está fazendo doutorado, né? Longe, que é lá do Ceará também. Então, muitas vezes ele manda fotos, né? Perguntando, né? Dizendo, olha, aí, espero, faço laser, dá para esperar ainda. Faço laser ou faço injeção? Então, essa possibilidade de discussão de casos, né? Baseado em fotos, ela é muito boa. E eu acho que o diagnóstico precoce também, né? Antigamente era
era muito mais difícil, assim, né? Os neonatologistas, eles não estavam tão afeitos à importância do exame, ao timing adequado para realizar o exame. Então, a gente pegava, às vezes, casos muito mais graves. E hoje em dia, não. Hoje em dia, né, eles já sabem, já tem sempre uma rotina estabelecida. Então, eu acho que... E o manejo também, até com as drogas, né? Porque esses bebês muito prematuros, que a gente chama de prematuros extremos, tem casos em que, às vezes, a gente precisa associar droga e laser, né? Então, porque são bebês muito graves e que têm muitas comorbidades e que a doença se manifesta de uma maneira muito grave. Esses bebês que passam por esse tipo de tratamento e depois conseguem sair disso, crescer normalmente, são pessoas depois que vão ter que ter um acompanhamento mais de perto dessa retina? Sim, vai ter um diferencial, até porque tem trabalhos que mostram que os bebês que nasceram, né, prematuros, os bebês que fizeram laser, por exemplo, eles têm uma incidência maior de graus mais altos de miopia. E um dos trabalhos falava até num adelgaçamento da esclera, porque como você faz o laser, é como se esse olho, essa esclera, que é o branquinho do olho, ela ficasse mais fina, mais maleável, e com isso a gente tem um crescimento aumentado do olho, o que favorece o surgimento de graus de miopia, porque ele fica mais alongado. Então são pessoas que vão precisar de um acompanhamento oftalmológico, com certeza, e retinólogo aí tem uma maior chance de estrabismo. E uma outra coisa que acontece também, que a gente tem observado e que também é motivo de discussão de aulas, de congressos, é porque às vezes esses pacientes, alguns que foram submetidos a tratamento com a droga, eles desenvolvem o que a gente chama de periferia avascular persistente. O que é isso? Fica uma beiradinha, bem beiradinha da retina, que o vaso não cresce. Ele nem forma vaso crescendo de maneira errada e nem cresceu certo. Então, esse é um universo de pacientes que a gente também tem que monitorar, que a gente faz exames com corantes para detectar essas periferias avasculares persistentes. E a gente tem um caso publicado aqui de uma criança de 10 anos, que já foi publicado há uns 4 ou 5 anos, né, Rodrigo? Que chegou no ambulatório, que tinha tratado aqui com injeção de antiangiogênico, que tinha periferia avascular persistente e que fez um monte de roturas, que são buraquinhos na retina atróficos, como se fosse um tecido que abre a trama e forma um buraquinho atrófico. Então, essa criança a gente precisou fazer laser depois também, com 10 anos de idade. Essa área aqui, às vezes, quando você faz o tratamento com a droga, o vaso para aqui, os vasos anormais regridem, só que essa área fica sem circulação. Na adolescência e na idade adulta, começa a formar buracos nessa retina. E pelos buracos, esses pacientes têm mais chance de ter descolamento de retina na vida adulta. Então, isso que ela está falando é... aquilo que a gente viu em episódios anteriores. Que aí pacientes tratados apenas com injeção de droga, elas podem ter esses buracos quando eles ficam mais velhos. E complementando a sua pergunta, Evelyn, eu acho que as drogas anti-VEGF, elas mudaram o tratamento das formas mais agressivas. Quando a gente tinha a retinopatia da prematuridade, em que o vaso estava muito no começo, só o laser, na maioria das vezes, não funcionava, né? Então, inclusive, hoje é obrigatório, né, você fazer droga anti-VEGF quando os vasos estão muito perto do nervo aqui, que a gente fala que é a retinopatia da prematuridade zona 1. Entendi. Né? Então, eu acho que isso é importante também comentar, que teve essa evolução, porque antigamente eu falo, bem no começo do século e no final do século passado, só tinha laser. Então agora a gente tem essas drogas também. E o laser também demora um tempo, né, para começar a fazer um efeito, e a injeção é praticamente imediato. É isso? É mais ou menos isso. Por isso que formas graves a gente tem que associar. Porque o laser, ele lembra daquele fator que é o VEGF, que é a molécula que a gente chama, que estimula o crescimento dos vasos. Pode acontecer de maneira errada. O laser, ele bloqueia a produção adicional. Tá.
mas o que produziu e está lá circulando, ele fica. Certo. Então, às vezes, formas muito graves eu preciso bloquear com laser e eu preciso da injeção para inibir o que já está lá produzido. Aí eu consigo um bom resultado. Muito interessante. Podemos ir para o prognóstico? Podemos. Hoje, com o acompanhamento adequado, aí o prognóstico desses pacientes mudou. Também mudou, evoluiu muito todos os tratamentos, né? Se por um lado a ciência evoluiu e está salvando muito mais os prematuros, né? Por outro lado, os problemas também começaram a aparecer mais. Mesmo com tudo isso, esses prognósticos hoje são muito mais favoráveis? Com certeza. Com certeza. Porque hoje em dia eu falo que o gratificante da retinopatia da prematuridade é que você muda o destino de uma criança, você muda o destino de uma família, examinando na hora certa e tratando na hora certa. Porque é uma doença que você previne, né? Não adianta você pegar muito tardiamente. Então, eu tenho, né, esse tempo todo, e eu tenho alguns casos, assim, bem pontuais, assim, de casos. Por exemplo, tem um menino de fora, não é de Ribeirão, não é nascido em Ribeirão, esse eu atendi no consultório, e ele chegou extremamente grave. Então, por exemplo, lembra que eu falei tipo de 6 horas de relógio, né? Que a gente mede lá no relógio e conta ali 6 horas contínuas ou 8 horas descontínuas de vaso crescendo errado. Ele tinha 360 graus de vaso crescendo errado, retina já descolando. 12 horas. 12 horas, o relógio inteiro. E esse menino foi ele tem muito tempo, ele já deve ter uns 14 anos já. Lá atrás a gente ainda fazia menos VEGF, né? Fazia menos anti-VEGF, fazia menos injeção. Então foi um menino que eu fiz injeção, eu fiz laser, eu repeti a injeção. E ainda assim um dos olhos ele ficou com a retina descolada e o outro olho conseguiu ficar bem, mas ainda assim com muita alteração. E é um menino assim, que ele é filho único, e eu me lembro, a mãe tinha meu celular, eu me lembro até hoje da mãe me mandar mensagem 11 horas da noite, assim, chorando, e falava assim, como é que eu vou explicar para o meu filho que é um passarinho? Eu nunca esqueci dessa frase dela. Então, isso é muito grave, assim, né? Então, você muda realmente o destino, ao passo que tudo bem, tem formas graves e que evoluem mal, mas você muda o destino. Tem uma outra paciente nossa aqui, do HC, inclusive, é uma criança que nasceu prematura extrema, ela teve paralisia cerebral, e ela é uma menina, ela está com 12 anos, ela é deficiente, né, paralisia cerebral grave, ela está na cadeira de rodas, e essa menina é um exemplo para mim, porque um dos olhos, a gente fez tudo também, na hora certa, do jeito certo, mas um olho evoluiu mal, ainda assim, e o outro olho ficou ótimo. E essa menina, ela não fala, mas a mãe é extremamente empenhada com ela, e ela está na escola. Ela consegue, eles desenvolveram agora uma tecnologia para ela, que é um iPad. Então, ela sabe o que ela quer. Então, ela tem o sim, o não, quero, não quero, a cor. E ela faz isso, porque ela tem muitos movimentos espasmódicos. Então, para ela é muito difícil o lápis, o escrever. Apesar de que a mãe já me mostrou cadernos que ela faz e tudo mais. Mas o grande desenvolvimento dessa menina é pelo olho bom no iPad, o sim, o não, o quero, não quero. Eles vão rastreando o olhar. Eles rastreiam o olhar. Que legal. Então, Quer dizer, fez toda imagina a diferença, se né? essa menina tivesse perdido os 2 olhos. Sim. Entende? Então, Entendi. assim, eu falo que isso aqui é muito sério e é muito, muito, muito gratificante. Você realmente, né, com esse aparato tecnológico todo, poder mudar realmente o destino de uma criança e de uma família. Então, assim, em resumo, doutora, mesmo que seja um prematuro que não tenha ficado muito tempo no hospital, tem que levar num especialista em aproximadamente 1 mês de vida. Sim. É isso. Sim, De com certeza. maneira geral, porque eu não me sinto muito segura de dizer que todos os pediatras que vão seguir com essas crianças vão se lembrar também de pedir para que elas procurem um especialista em retina. Porque uma criança já é tanta coisa de sobrecarga, eu fico um pouco preocupada se, de repente, isso não passa despercebido. Então, fica esse recado muito importante. Fica. É que, na verdade, hoje em dia, eu sou mais tranquila com isso, porque
esses prematuros, em geral, eles passam mais do que um mês internados. Tá. Dificilmente eles têm alta com menos de um mês. Então, muitas vezes, ele já é examinado, ou quer seja, se ele não ficou tudo isso na UTI, pelo menos no berçário ele vai ficar. Umas 3 semaninhas ele fica lá. Tá. Então, muitas vezes, ele é visto antes da alta pela primeira vez. Só que ele precisa seguir. Então, esse reforço é o meu trabalho com a neonatologia, é muito mais de reforçar a importância, sim, dessa ida depois, posterior, no ambulatório, no consultório, Da porque aí continuidade sim com entra. alguém. Tem tanta coisa para olhar, tem o cardiologista, tem o neurologista, tem isso, tem aquilo. Precisa sim também ir ao oftalmologista fazer o exame de fundo de olho por conta desse crescimento dos vasos aí do prematuro. Para o resultado final aí, bom, né? Com um resultado bem positivo, o diagnóstico precoce é o que mais influencia? Com certeza absoluta. Mais alguma coisa que é fundamental? Eu acho que é isso, né, Rodrigo? Eu acho que é diagnosticar e tratar na hora certa. Eu acho que diagnóstico precoce é o grande gol. A gente não consegue consertar a retina depois que ela descola de maneira satisfatória. Outra mensagem que tem que ficar muito clara para quem está ouvindo é que se a retinopatia da prematuridade evolui para descolamento de retina, a criança não vai enxergar nada, tá? Então, realmente ela perde completamente a visão. Então, não é que ela vai ficar enxergando um pouquinho, que vai ficar enxergando na periferia, não. Ela realmente vai ter que ir para institutos, né? Aqui nós temos em Ribeirão, por exemplo, a Associação dos Deficientes Visuais, a DEVIRP, e lá ela vai aprender braille e vai aprender outros tipos de estratégias para conseguir conviver socialmente. Então, a diferença entre ela ter uma vida normal, né, e ela ir para esses institutos e ter esse tipo de suporte é ela fazer um exame com 4 meses com 1 mês de vida, 4 semanas. Né? Isso faz toda a diferença. Talvez a mensagem mais importante é o diagnóstico precoce. O segundo ponto que também é importante, né, e a Letícia tem grande mérito nisso, é você ter uma equipe que saiba tratar na hora certa. Então, eu acho que os 2 principais pontos aí para o sucesso do tratamento é diagnóstico precoce e tratamento, né, equipe treinada para fazer um tratamento adequado, né? Você não deve tratar pacientes que não precisam de tratamento, que podem evoluir com o término, né, da vascularização da retina de forma normal, sem intervenção. E você também não pode esperar muito e tratar tardiamente. Então, diagnóstico precoce, equipe bem treinada, equipe neonatal também e que saiba dosar o oxigênio. Né? Isso também faz a diferença no resultado. Né? Então, acho que são esses os 3 fatores principais. Nesse ambiente todo, existe algum erro comum que vocês sempre estão alertas? Eu acho que ainda falando sobre diagnóstico precoce, sabe? Porque muitas vezes, por exemplo, a gente tratou terça-feira agora, né, há 2 dias, uma criança aqui no HC que a gente já examinou e tratou no mesmo dia. Mas essa é uma criança que estava extremamente lábil do ponto de vista clínico. Então, assim, ela desaturava muito. Então, teve 2 exames que foram solicitados antes aqui na UTI neonatal, né? E que não, a criança, a gente chegava lá para fazer o exame, hoje ela desaturou, hoje está com isso, está com aquilo, não tem condição, porque o manuseio, eles são muito pequenininhos. Então, o manuseio dessas crianças, ele é muito delicado. E
terça-feira agora a gente foi examinar, ela é uma criança nascida de 26 semanas, pesou 780 gramas, é muito pequenininho. Ele está com 2 meses. Então, a gente perdeu o exame de 4 semanas, estamos examinando com 8 semanas, foram 2 semanas depois só. Examinou, ele já tinha alterações que preenchiam critério para fazer o tratamento com injeção, e a gente tem uma facilidade gigantesca aqui que a gente examinou. Às 4, às 6, a gente fez a injeção. Que maravilha, né? Entendeu? Então, é muito rápido. Então, essa agilidade conta muito, né? Tá. Eu acho que talvez um erro comum que ainda acontece, não aqui, porque nós temos aqui uma equipe bem treinada, né, no hospital terciário, principalmente, que tem uma interação entre oftalmo e neonatologista, mas eu acho que um erro comum é a criança sair da enfermaria, ou sair do berçário, sair da UTI, né, quando ela vai para casa, ela deixar de fazer o segmento. Então isso é uma coisa que também vale a pena ser reforçada, né, que saiu, né, depois de um mês, mesmo o exame tendo dado normal, ela precisa, né, de continuar o segmento, né, tem que ficar muito atento nessa transição, porque às vezes ela precisa de ser avaliada mais vezes e ela vai ter alta, e na alta tem que ficar muito claro que essa paciente precisa voltar no oftalmo. E isso alta aí, só do hospital. Exatamente. Né? Mas A ela condição precisa tá de. lá ainda. Ela ainda tem risco de desenvolver formas mais graves da retinopatia da prematuridade. Até que idade ela ainda corre risco? Normalmente 3, 4 meses. Essa é uma janela muito preciosa. Se você não faz o diagnóstico e trata, né? Se você pega com 1 mês é muito melhor. Se você pega com 2 meses, como a Letícia falou, o trabalho que ela apresentou no congresso, às vezes já evoluiu bastante, né? Mas o que a gente vê é que depois de 3, 4 meses do nascimento, às vezes ela já desenvolveu descolamento de retina, e aí você vai só correr atrás do prejuízo. Mas ela pode começar a desenvolver a partir do 3º mês de vida? Que eu normalmente vejo que depois do 3º, 4º mês, ou a retina evoluiu normalmente para a vascularização completa, normal, ou ela infelizmente evoluiu para as formas mais graves. Até os 3 meses é essa janela mais importante, porque é quando a gente está vendo esse crescimento maior. O que acontece depois disso é que muitas vezes, às vezes a gente tem paciente no ambulatório, às vezes até no consultório, que está lá com 4 meses e ainda falta um pedacinho para crescer. Tá. A gente sabe que esse pedacinho que falta dificilmente vai dar problemas, a não ser lá na idade adulta, que se ele não crescer mesmo, ele tem a chance de fazer aqueles buracos atróficos. Mas o que eu, em geral, falo para os pais, eles falam, nossa, mas não cresceu ainda. Eu falo, olha, não cresceu. A chance de ter problemas relacionados a crescimento de maneira errada agora é muito menor, mas medicina não é matemática, não é uma ciência exata. Então, eu só dou alta depois que eu vir crescido até o final, senão vai acompanhar. Mas é uma doença para ser rastreada com 1 mês de vida. Sim, sim. Então, não procurar adianta o oftalmo até 1 mês já dá para saber 3, se vai 4, ter 5 algo. meses, que aí já vai ter acontecido errado, muita já coisa. deu errado. Está dando muita sopa para o azar, entendeu? Então, uma doença para ser rastreada com 1 mês. Isso que tem que ser passado. A ideia é que você tem que ser divulgada para todos os pais, serviços de saúde, agentes, pessoal da medicina da família, todo mundo. Nasceu prematuro, tem que examinar o fundo de olho com 1 mês de vida. O doutor Rodrigo já deixou aqui as orientações dele, né? Quais são as suas? Eu acredito que isso também, né? Conscientizar a todo mundo, né? Ao redor, assim, a partir do momento em que nasceu-se prematuro, até porque você vai ter 1 mês, né? Para se preparar para esse exame, é saber que nasceu uma criança prematura com 1 mês de vida, vai ter que
fazer o exame de fundo de olho sem sombra de dúvida, né? Acho que é a principal mensagem que fica aí para todo mundo mesmo, né? E cabe à equipe da neonatologia solicitar esse exame, porque muitas vezes essa criança ainda está internada. Cabe aos pais também cobrarem se já foi feito esse exame, né? Como é que está o fundo de olho dessa criança. Eu acho que a informação é o que tem de mais poderoso para todo mundo. Então, sem sombra de dúvida, é essa mensagem que tem que ficar. Ellen, mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta rapidinho. Aproveitando que eu tenho 2 aqui hoje. Toda criança, quando nasce, ainda não está 100% formado o olhinho, ela não enxerga igual um adulto, né? Tanto é que a gente sabe que eles demoram um pouquinho para nos reconhecer, dizem que eles veem um vulto, depois eles conseguem enxergar direitinho os pais, todo mundo. Até quanto tempo uma criança que não é prematura, quantos meses, quantas semanas até que a visão esteja já boa, como vai ficar no adulto? Explica um pouquinho isso daí, doutora. Vamos dizer assim, que eu não nasci prematuro, mas... Evelyn, o que eu sempre falo para os pais é que, assim, tem sentidos, por exemplo, a audição, né? Ela é um sentido que fica mais apurado, mais rápido até do que a visão. Então, você pode perceber que, às vezes, o bebê, ele responde muito mais a ruídos do que a estímulos visuais. Isso. Mas, em geral, para um bebê nascido a termo, com 1 mês de vida, ele já está muito mais atento, né? Tá. Isso vai da maturidade neurológica como um todo, Então, né? não tem uma idade exata. Não, a partir de 1 mês ele já começa a definir muito mais. Para o prematuro, isso é mais lento, né? O prematuro, ele tem uma imaturidade neurológica, tanto é que eles fazem, durante muito tempo, uma distinção entre idade corrigida e idade cronológica, né? Porque o neurológico demora um pouquinho mais para acompanhar. Então, prematuro, eu falo, olha, é uma visão bem rudimentar, meio que vultos ainda, até uns 3, 4 meses. Mas para o bebê a termo, com 1 mês, ele já está bem espertinho, Bem próximo. conseguindo Tá. ter uma noção muito boa de visão, sim. Então, olha só, com 1 mês de vida de qualquer bebê, a gente já tem que estar, assim, com os olhos bem atentos Sim. na visão desse Acho que bebê. tem que ficar esse marco mesmo, né? De 1 mês de vida, realmente, você tem que ter essa atenção especial. Legal, obrigada. Muito bom. Bem, é isso, gente. Muito obrigada para vocês dois. Foi fantástico esse nosso podcast, esse nosso episódio foi fantástico. Informação e acompanhamento mudam desfechos e, neste caso, evitam a cegueira. Muito obrigada aos nossos 2 especialistas. Tenho a impressão que o público vai ficar bem curioso em relação a tudo isso. E ao nosso público, muito obrigada aí por nos acompanhar. Siga o nosso podcast nas principais plataformas de streaming e mande suas perguntas pelo direct. A Evelyn está sempre aqui de olho nas perguntas de vocês. Até o próximo episódio.